Meus amigos, Pedro abandona o treino, Pedro deixa o treino, clima quente no nosso Mengão, situação complicadíssima. Eu vou trazer bastidores dessa situação para vocês, vou contar tudo do que está acontecendo no mais querido. Matheus Gonçalves no Cruzeiro, Matheus Gonçalves, nosso cria no rival, é isso mesmo, vou trazer tudo para vocês e tudo sobre o jogão de hoje, Flamengo e São Paulo no Maracanã, às 4h30 da tarde, possível escalação, tudo isso aqui, agora, no canal Fla React Portugal. Flamengo Clube Internacional, você curte aqui, com Fla React Portugal. Fala nação, aqui de Portugal falando do nosso Mengão, saudações rubro-negras a vocês meus amigos aí no Brasil, aqui na Europa, aqui em Portugal e por todo o mundo, saudações rubro-negras. Meus amigos, a gente não tem um minuto de sossego, é complicado, não dá para aguentar isso não, sempre no Flamengo tem alguma confusão, o clima tá quente no nosso Mengão meus amigos. Pedro abandona treino, Pedro sai do treino, eu vou trazer todas as informações disso para vocês, é só dor de cabeça, no dia de um jogo importante, na véspera ele sai de campo, hoje ele não está relacionado, eu vou trazer todas essas informações, fica até o final do vídeo, que eu vou te contar tudo, os bastidores de tudo que está acontecendo no mais querido. Primeiro vamos aqui falar de Matheus Gonçalves, meus amigos, o nosso cria está indo para o rival, Matheus Gonçalves sendo vendido ao Cruzeiro por 22 milhões e meio de reais, 3 milhões e meio de euros. Você acha que é uma quantia ideal para fortalecer um rival? Ou você acha que Matheus Gonçalves devia ter mais oportunidades no time titular do Flamengo? Tanto que Matheus Gonçalves jogou pela base contra o Botafogo, marcou 2 golaços. O menino arrebenta. Eu acho que ele devia ter mais oportunidades dentro do Flamengo no time titular, mais oportunidades de entrar durante os jogos, tentar fazer alguma coisa, mostrar o seu valor, oportunidade. É isso que eu cobro do Felipe Luiz, dar oportunidade para esses meninos provarem o seu talento. O Cruzeiro pegou, tinha outros times interessados, como o Red Bull Bragantino, então muitos times querendo Matheus Gonçalves. O Cruzeiro aproveitou a oportunidade, ofereceu os 3 milhões e meio de euros por 50% dos direitos federativos do Matheus Gonçalves. Você acha que foi uma boa negociação? Você acha que ele merecia mais chances no time titular? O que você acha? Fala aí para nós. Dê sua opinião, deixe nos comentários. 7 milhões de euros, porque 3 milhões e meio por 50%, o valor dele hoje é 7 milhões de euros. Você acha que é um valor ideal para Matheus Gonçalves? Uma promessa que pode ser um grande jogador, jovem, 19 anos, o que você acha? Fala aí, comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Eu acho muito pouco, eu acho que ele devia ter tido mais oportunidades no time titular do Flamengo. Falta detalhes, Matheus Gonçalves já se acertou com o Cruzeiro, em matéria de salário, tempo de contrato, seu staff já está tudo certo, só falta o Flamengo assinar o contrato e finalizar o negócio. Eu não venderia por esse valor, ainda fortalecer um rival, porque Matheus Gonçalves pode desequilibrar. Essa é a minha opinião, deixa a sua aí nos comentários, tá bom? Vamos mudar de assunto e vamos falar do jogo de hoje. Um jogo importantíssimo para o Flamengo manter a liderança do campeonato, em meio a turbulências, confusões dentro do ninho do urubu, mas a gente tem que entrar para vencer. Tem a estreia de Hernan Crespo pelo São Paulo, a gente não sabe como ele vai montar esse time hoje, como vai estar escalado esse time hoje para o jogo, e o Felipe não sabe como Hernan Crespo vai entrar, ele vai ter que montar o time de acordo com as convicções dele, que ele acha que o Crespo vai entrar. A tendência é que o Crespo entre com 3 zagueiros, mude o esquema tático, então vamos ver como vai ser esse jogo. Maracanã lotado, até ontem tinha estimativa de venda de 52 mil ingressos, uma casa cheia para receber o Mengão depois do Super Mundial, líder do Campeonato Brasileiro, classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores. Vamos receber o Mengão com casa cheia, vamos ganhar esse jogo e mantermos na liderança do Campeonato Brasileiro. Deixa aí o seu placar, comenta aí quanto você acha que vai ser esse jogo. É isso, meus amigos.
Você que ficou até aqui, vamos começar a falar do que está acontecendo dentro do Flamengo. Na quarta-feira, depois de um coletivo, Pedro participou de 2 sessões de treino, depois saiu para fazer um trabalho específico e não voltou ao treino dizendo que estava sentindo pernas pesadas. E caracterizou o abandono de treino. Isso foi trazido por outros meios. Eu tive informações, eu estava vendo também um vídeo do Pilhado. Eu só não quis trazer essas informações porque eu não tinha respaldo, eu só tive informação de uma pessoa. E eu queria ter mais informações para não trazer nada errado para vocês. Então, como eu só tive a informação dessa pessoa, eu falei, não vou levar essa informação. Mas uma coisa foi puxando a outra, e a gente foi vendo que realmente há uma coisa no Flamengo, há um clima muito tenso. Desde o Super Mundial, a situação está complicada desde o Super Mundial, do último jogo contra o Bayern. E depois dessa situação, Pedro barrado, Pedro nem relacionado foi para o jogo de hoje contra o São Paulo. A situação no Flamengo está bem complicada, clima quente demais. Pedro já passou por muitas coisas no Flamengo. O que o Pedro fez, meus amigos, se ele realmente abandonou um treino, é falta de profissionalismo. Mas nós temos que olhar todo o contexto. Então, do Boto também foi falta de profissionalismo. Então, o que se veio implantar no Flamengo para esse ano, com essa nova diretoria? Profissionalismo. O Boto vaza conversas. Contrata quem a gente não conhece. Vaza a conversa do Pedro, que está à venda por 15 milhões de euros, mas não tem quem pague, desvalorizando o ativo do clube e o jogador como ser humano. Então está tudo errado, é um balaio só. Infelizmente, a gente, em vez de trazer notícia que o Flamengo contratou, que o Flamengo ganhou título, a gente traz esse tipo de informação. Por quê? É minha obrigação saber dessas coisas e falar, eu não posso me calar. Eu tenho que trazer informação para vocês que acompanham o canal Flahriet Portugal. Não é bonito trazer informações de que tem confusão dentro do treino do Flamengo, o ambiente está conturbado. Para mim não é legal, eu quero trazer notícias alegres que o Flamengo foi campeão, mas também não posso deixar de falar. Está tudo errado. Desde a diretoria quanto o atleta, está tudo errado. Profissionalismo não é isso. Pedro não pode abandonar treino e dirigente não pode vazar um print de conversa desse aí. Aí eu falo para você, muita gente fala assim, poxa, mas o Felipe não tem nada com isso. Não, nada acontece sem a nuance do Felipe. Então, se o Boto postou uma coisa dessa, que o Pedro estaria à venda por 15 milhões de euros e não havia quem pagasse, o Felipe sabe. O Felipe sabe que se aparecer um comprador para o Pedro, vai vender. O Boto não postaria isso sem a nuance do Felipe. Não. Então há um erro total. Pedro está errado, mas e a perseguição que ele diz estar sentindo dentro do Flamengo também? Então está tudo errado, meus amigos. Homem que é homem chamaria o Pedro e falar, Pedro, olha, se aparecer uma proposta, eu vou te vender. Você não encaixa aqui no meu sistema de jogo. Isso é profissionalismo, isso é caráter. O que está acontecendo no Flamengo continua acontecendo a mesma coisa. Na época da outra gestão, confusões, discussões. E o Pedro passou por tantas coisas no Flamengo. Teve a agressão lá do preparador lá do Sampaoli. São tantas coisas que nós temos que valorizar também o atleta que nos deu tantas alegrias, títulos, gols pelo Flamengo. E essa pessoa que chegou agora para profissionalizar o futebol, que vem causando situações como essa. Então nós temos que ter cuidado com quem está gerindo o futebol do Flamengo. Isso aí não é só ali. Eu tive informações que muitos do elenco, principais jogadores, não gostaram da atitude do Pedro. Realmente ele não pode abandonar um treino, ele é um profissional do clube. E isso gera situações ainda piores.
Mas imagina também no lugar dele você ver um print daquele, a repercussão que deu no mundo todo, do Pedro estar à venda por 15 milhões e que ninguém iria pagar, sem ele estar sabendo. Agora, o departamento de futebol sabe, meus amigos. Felipe sabia dessa situação. Ele pode não ter autorizado o vazamento, mas que ele sabe que se aparecer uma proposta para o Pedro até 15 milhões vai ser vendido, isso é óbvio que sabe. Isso é falta de profissionalismo. Ele tinha que chamar o Felipe tinha, e o Boto também, chamar o Pedro e expor a situação. Pedro, se chegar uma proposta, nós vamos te vender, nós não renovamos o seu contrato. Outro ponto que deixou o Pedro muito chateado, porque já estava tudo alinhado e as coisas já estavam se resolvendo para uma renovação de contrato, e o Flamengo não chamou mais o Pedro, não deu sequência. Isso é clareza, meus amigos, é informação, é um ambiente de trabalho limpo, alegre. Olha, nós não vamos renovar o seu contrato, se chegar uma proposta nós vamos te vender. Isso é clareza, isso é transparência no trabalho, isso é o mínimo que a gente exige de profissionalismo. Então, tá todo mundo errado, e principalmente prejudicando o Clube de Regatas do Flamengo. É um jogo importante que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos nos unir para mudar o que está acontecendo dentro do Flamengo. Isso não pode acontecer. Está tudo errado. Essa é a minha opinião. Deixa a sua. Comenta aí o que você acha, o que você pensa dessa situação dentro do Flamengo. Está insustentável para o Pedro. Infelizmente, eu acho que dessa vez o Pedro vai embora. Insustentável. Mas deixe nos comentários a sua opinião. O que você faria numa situação dessa? Se está certo, se o Pedro abandonou o treino está errado, se o Boto divulgou isso está errado, qual é a sua opinião? Comenta e comenta bastante. Fala tudo o que você pensa aí nos comentários. Tá, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sino da notificação para você ficar por dentro dos nossos vídeos e compartilhe o vídeo, compartilhe bastante em todas as suas redes sociais. O YouTube entende quando você deixa o seu like e distribui nossos vídeos, que o YouTube não tem distribuído por conta do tempo que ficou parado o canal. Então todo dia eu tenho te pedido aqui na humildade para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreve aí. Eu estou te pedindo aqui, dá essa força, dá essa moral. E like, não esqueça. Eu fico por aqui, meus amigos, e até a próxima. Nação Rubro-Negra, aquele abraço.